Fala rapaziada, bem-vindos ao canal NerdBet, aposta esportiva, tudo maravilha rapaziada. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos para os palpites e análise do dia 6 de maio de 2023, deste sabadão. E se você é novo no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube e também para que vocês possam nos acompanhar e ver a nossa assertividade do dia a dia. Se ainda não me acompanha ou deseja ficar por dentro de nossas dicas como conteúdo exclusivo, então dá uma passadinha lá no nosso Insta, NerdBet, link aí na descrição, e também irei disponibilizar o link do nosso grupo do Telegram, totalmente grátis, focado em aposta esportiva. Lá vocês terão bilhetes prontos, tripla, dupla, entradas ao vivo no futuro e muito mais. Então, meu parceiro, link na descrição do vídeo se vocês quiserem nos acompanhar por lá. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, sábado amanhã, Brasileiro Série A. O jogo do Cruzeiro versus Santos tem início às 16 horas. A odd de momento paga 1,83 na vitória do Cruzeiro, 4,50 para o Santos, 3,50 para o empate. Lembrando que na classificação, a equipe do Cruzeiro é o sexto colocado com 6 pontos e o Santos é o 11º com 4 pontos nas 3 primeiras partidas. Em sequência individual, a equipe do Cruzeiro vem a 3 vitórias consecutivas, a 3 jogos sem sofrer gols. Lembrando que o Santos, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols. E confronto direto, o Santos sofreu gol nos últimos 9 confrontos. O mais recente, na casa do Santos, deu Santos 4-1. E o Cruzeiro também venceu seus 2 últimos confrontos atuando em casa. Lembrando que o Santos vem de uma derrota pela Copa Sul-Americana diante do Newell's Old Boys. E o Cruzeiro chega aí um pouco empolgado para essa partida. Então, para essa partida, vamos com a dica mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Fluminense versus Vasco, um clássico carioca, início às 19 horas. A odd paga 1,67 para o favoritismo do Fluminense, 5,0 para a vitória do Vasco e 3,80 para o empate. Bom, nas 3 primeiras partidas, o Fluminense é o 5º colocado com 1 vitória e 2 derrotas, 6 pontos. E o Vasco, 9º colocado em 3 jogos com 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Em sequência individual, lembrando que o Vasco sofreu gol nos últimos 4 jogos e o Fluminense, em 7 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 9 saiu mais de 2,5. E em confronto direto, o Fluminense vem a 7 confrontos sem derrota, 7 confrontos de invencibilidade diante do Vasco. Nos 2 mais recentes em casa, o Fluminense levou a melhor. O Fluminense que aplicou uma goleada de 5-1 no poderoso River Plate, um dos maiores campeões da Liga da Libertadores. Então, o Fluminense é favoritaço para essa partida, chega muito empolgado. Claro, tropeçou com a equipe reserva diante do Fortaleza, tem tudo para recuperar sua pontuação nessa partida. Então vamos com a dica casa com empate anula e na linha de gols, mais de 1,5, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o Brasileiro Série B. Vamos para o jogo do Criciúma versus Ituano, início às 16 horas. A odd de momento evidentemente não vai aparecer, mas a equipe do Criciúma iniciou muito bem este campeonato, não é à toa que tem 10 pontos aí em 4 jogos, e o Ituano é o 8º colocado com 6 pontos. Em sequência individual, a equipe do Criciúma vem a 6 jogos de invencibilidade, em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols, nos últimos 6 foi a primeira equipe a marcar, e o Ituano, em 7 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 3 gols em seus jogos. A equipe do Criciúma vem a 4 confrontos sem derrotas, o mais recente venceu pelo placar de 3-0, é o favorito em minha visão de jogo, então, dependendo da odd, podemos buscar um casa com empate, e se a odd for um pouco inferior, podemos pegar um casa com empate anula nesse duelo do Tencate versus Gilmar Dal Poço. Então, casa com empate anula ou chance dupla, casa com empate, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o Brasileiro Série C, o jogo do Náutico versus São José, início às 19 horas.
O Náutico não iniciou nada bem diante do Manaus, começou vencendo, depois tropeçou e levou a virada diante do Manaus. E a equipe do São José empatou em casa. Então, em sequência individual, São José vem a 4 jogos sem derrotas e o Náutico, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. É as informações que temos para essas equipes. Então, o Náutico tropeçou muito nessa temporada de 2023, tropeçou no Campeonato Pernambucano, tropeçou na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, então só resta o brasileiro. Então, o Náutico deve estar pagando uma odd de aproximadamente 1,90, vai baixar próximo ao início do jogo. Então, para essa partida, o Náutico tem retornos importantes, como Souza. Então, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para jogos europeus, vamos para a Inglaterra, Premier League, vamos para o jogo do Manchester City versus Leeds United, início às 11 da manhã. A odd paga 1,17 na vitória do City, que na classificação é o atual líder com 79 pontos, um ponto a mais que o Arsenal, 87 gols marcados, tem o melhor ataque da competição. Enfrenta o Leeds United na 17ª colocação com 30 pontos, a mesma pontuação do Nottingham, que é o 18º, que neste momento está indo para a segunda divisão da Premier League. Atuando em casa, o City é uma equipe fortíssima, melhor mandante da competição com 46 pontos, 4 pontos à frente do Arsenal, que é o vice-melhor mandante. E atuando fora, Leeds United é uma equipe terrível, ou seja, é a segunda pior equipe atuando como visitante. Em sequência individual, o City vem a 14 vitórias consecutivas, a 18 jogos de invencibilidade. Em 9 dos últimos 10 jogos saiu mais de 2,5, foi a primeira equipe a marcar nos últimos 8 jogos. Em 6 de 8 venceu o primeiro tempo e o Leeds United em 5 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a sofrer. Em 9 saiu ambos marcam, em 8 de 9 saiu mais de 2,5, vem a 5 confrontos sem vitória. E em confronto direto, o City vem a 3 vitórias consecutivas, o mais recente 3-1, então o City favoritaço. O Haaland vem jogando muito, vem marcando gols a todo momento. Então, para essa partida, vamos buscar aí um casa vence ao intervalo e na linha de gols, mais de 2,5, probabilidade 4-0 casa. Vamos agora para o jogo do Liverpool versus Brentford, ainda pela Premier League. Início às 13h30, a odd paga 1,44 na vitória do Liverpool, que na classificação é o quinto colocado com 59 pontos, enfrenta o Brentford na nona colocação com 50 pontos. Atuando em casa, o Liverpool vem fazendo a terceira melhor campanha com 40 pontos, e o Brentford fora de casa vem fazendo aí uma campanha regular, é o 10º melhor visitante. Em sequência individual, a equipe do Liverpool vem a 5 vitórias consecutivas, 7 jogos de invencibilidade. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais de 2,5, ambos marcam, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. E o Brentford vem a 3 jogos sem derrotas. E lembrando que em confronto direto, o mais recente deu o Brentford atuando em casa, 3-1. O Liverpool vem encaixado aí com 5 vitórias consecutivas, precisa vencer ou vencer, porque se quiser buscar vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, tem que ficar entre os 4 melhores colocados. Então tá perseguindo o United, tá perseguindo o Newcastle, só precisa vencer os 4 próximos jogos e torcer para tropeços dos seus rivais. Então, para essa partida, vamos com a dica casa vence, probabilidade 2-1 casa. Em Itália, Série A, vamos para um clássico entre Milan versus Lazio, início às 10 da manhã. A odd de momento paga 1,95 na vitória do Milan, 4,0 para Lazio, 3,40 para o empate. Na classificação, o Milan é o sexto colocado com 58 pontos e a Lazio é a vice-líder com 64 pontos. Atuando em casa, Milan faz a quarta melhor campanha e a Lazio fora de casa faz a segunda melhor campanha. Em sequência individual, o Milan vem a 7 jogos de invencibilidade, a 7 jogos saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 saiu ambos marca e a Lazio em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Milan e 1 vitória da Lazio, é um confronto com briga direta aí. A Lazio ainda não está garantida o seu vice-campeonato e o Milan quer entrar aí entre os 4 melhores colocados. Então, para essa partida, vejo um jogo para gols,
mais de 1,5, probabilidade 2-1. Jogo: Roma versus Internazionale, outro clássico italiano, início às 13 horas. Na classificação, a Inter é a quarta colocada com 60 pontos e a Roma 58 pontos na sétima colocação. Atuando em casa, a Roma faz a sexta melhor campanha, fora de casa, a Inter também faz a sexta melhor campanha. Em sequência individual, a Inter vem a 4 vitórias consecutivas, a 5 jogos de invencibilidade, e a Roma vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 4, em 4 de 5 saiu ambos marca. Lembrando que em confronto direto, a equipe da Roma venceu fora de casa por um placar de 2-1. É um clássico com o mesmo raciocínio do clássico anterior. A Inter está no grupo dos 4 melhores colocados e a Roma quer entrar para buscar uma vaga na Liga dos Campeões. Então, para essa partida, vou na linha de gols, mais de 1,5, probabilidade 2-1. Jogo: Vamos agora para a Alemanha Bundesliga, o jogo do Bremen versus Bayern de Munique, início às 13h30, a odd paga 1,30 na vitória do Bayern, que na classificação é o atual líder com 62 pontos, enfrenta o Bremen na 12ª colocação com 35 pontos, atuando em casa o Bremen não faz um bom campeonato, é apenas o 18º colocado, pior mandante da competição, atuando fora o Bayern é o melhor visitante da competição. Em sequência individual, a equipe do Bremen vem a 8 jogos sofrendo gol, a 8 jogos saiu ambos marca, a 9 saiu mais de 2,5, e o Bayern em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar, vem a 20 confrontos de invencibilidade, o mais recente 6-1 para o Bayern. Então o Bayern está numa briga direta aí diante do Borussia Dortmund, está a 1 ponto à frente do Dortmund, tem o melhor ataque da competição, então vou com a dica fora vence, probabilidade 3-1 fora. Vamos agora para a Copa do Rei da Espanha, o jogo do Real Madrid versus Osasuna, início às 17 horas, a odd paga 1,33 para a vitória do Real Madrid, que em sequência individual vem a 3 jogos sofrendo gol, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols, em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer a equipe do Osasuna, e em confronto direto o Real vem a 18 confrontos sem derrotas, o mais recente venceu por um placar de 2-0, e o Real Madrid já tem a semifinal diante do Manchester City na próxima terça-feira pela Liga dos Campeões da Europa. Então tem que ser titular porque aqui é jogo Copa, não pode poupar. Claro, a Champions tem uma prioridade maior, mas acredito que o Real aí não vai fraquejar nessa partida. Então vamos com a dica, casa vence, probabilidade 2-0 casa. Benfica versus Braga, início às 16h30, a odd paga 1,55 para a vitória do Benfica, que na classificação é o atual líder com 77 pontos e o Braga 71 pontos na terceira colocação, ou seja, 6 pontos a menos. Em sequência individual, a equipe do Benfica vem a 3 jogos de invencibilidade e o Braga vem a 10 jogos de invencibilidade. Em confronto direto, o Braga vem a 3 vitórias consecutivas, o mais recente foi 1-1. Lembrando que o Braga levou a melhor, o Braga se classificou. Para essa partida, vou optar no mercado para mais de 1,5 gols. E se você gosta da linha de mini ou possível zebra, deixamos chance dupla, fora com empate, probabilidade 2-1, fora. Vamos agora para a Holanda, Eredivisie, o jogo do Sparta versus PSV, início às 13h45. A equipe do PSV na classificação é o vice-líder com 65 pontos e o Sparta, quinto colocado, com 53 pontos. Em sequência individual, o PSV vem a 6 vitórias consecutivas, a 13 jogos de invencibilidade e o Sparta vem a 3 jogos de invencibilidade, em 8 de 10 saiu mais de 2,5. Lembrando que em confronto direto, meus amigos, o PSV vem a 10 confrontos de invencibilidade, o mais recente venceu de 2-1. Para essa partida, vamos com a dica fora com empate anula, probabilidade 2-1, fora. Vamos agora para Ajax versus AZ Alkmaar, início às 16 horas. Na classificação, Ajax, terceiro colocado com 62 pontos, e o AZ 60 pontos na quarta colocação. Em sequência individual, o AZ vem a 3 vitórias consecutivas, 3 jogos sem sofrer gol, e o Ajax vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 saiu mais de 2,5, foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, o mais recente deu AZ 2-1. Para essa partida, vou optar no mercado para ambas as equipes marcam e também um jogo para mais de 2,5, probabilidade 2-2.
Jogo. Rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, deste sabadão de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla aqui do canal. Então, podemos deixar para vocês esse mais de 1,5 gols entre Cruzeiro versus Santos. Podemos deixar mais de 1,5 gols no jogo do Liverpool versus Brentford, e podemos estar deixando Fluminense com empate a nula como uma boa opção aí de tripla do canal. Outra boa opção seria City para vencer ao intervalo, City para vencer. Podemos estar deixando também mais de 1,5 na Roma versus a Internazionale e Milan mais de 1,5, então duas triplas formadas com bilhete pronto. Então, muito sua dupla, muito sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e compartilhe o nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas se tornem ganhadores como você. Então é isso, meu parceiro. Até o próximo. Valeu!